Olá amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre sensores. Iniciando então aqui a nossa videoaula de hoje, eu tenho aqui um exemplo de um sensor. Esse sensor aqui é um sensor indutivo. E o sensor, na verdade, os sensores são dispositivos que são capazes de monitorar, né, ou detectar algum tipo de material. Por exemplo, em uma planta industrial, os sensores são utilizados aí para uma das aplicações, né, para fazer a contagem de algumas peças, né, numa linha de montagem, por exemplo. E nós temos então alguns tipos de sensores. Existem sensores então digitais e analógicos. Esse modelo aqui é um sensor digital. O sensor digital, no caso aqui, como esse exemplo, é um sensor indutivo. Ele pode ser tanto PNP quanto NPN. Existem sensores a 2 fios, a 3 fios e a 4 fios, basicamente. E o sensor ele pode ter um contato interno, tanto normalmente aberto quanto normalmente fechado. Então esse modelo que a gente vai ver aqui, né, que eu estou trazendo aqui para essa videoaula, através dessa videoaula a gente vai ter uma base para os demais tipos de sensores. E esse sensor aqui então é o modelo PNP. Ele tem uma tensão nominal que vai de 5 a 36 volts, corrente contínua, tensão contínua, no caso então VCC, e ele tem aqui 3 fios, tá? Normalmente aberto, o contato dele interno, e ele vai funcionar da seguinte forma: a gente vai aplicar então aqui uma tensão, o sinal positivo, né? Uma tensão positiva no cabo marrom. As cores desses cabos aqui, elas são padrão, né? Eu tenho aqui o marrom, que é a entrada do positivo, do mais, né? Do mais VCC. O azul é a entrada do 0 volts. E o preto aqui nesse caso, como é um modelo aqui a 3 fios, é contato normalmente aberto, ele é a saída do sinal, ele tem a cor preta. E a gente vai fazer então a montagem desse sistema então, e a gente vai ver como funciona e como fazer o teste desse sensor. Aqui então tem a representação, né, um esquema aqui do sensor. Eu tenho aqui o sensor, aqui o fio marrom, que vai ser conectado aqui no mais VCC, fio preto, onde vou ter um sinal positivo saindo, e aqui o fio azul ligado no 0 volt e também na carga. Fio preto aqui na carga e fio azul na carga, porque eu tenho aqui no fio azul 0 volt e eu tenho aqui uma alimentação no marrom, e a saída do sinal vai ser nesse fio preto aqui. Então toda vez que o sensor detectar algum material, no caso aqui esse sensor do tipo indutivo, toda vez que ele detectar um material metálico, ele vai então enviar um sinal, ou seja, um sinal positivo, porque ele é PNP. Vou botar aqui tipo PNP. Ele vai então enviar um sinal positivo através desse fio preto, e conectado, uma vez conectado aqui a carga, ele vai acionar essa carga. Então a gente vai ver então como funciona isso aí na prática agora. Aqui então tem um esquema montado, tem aqui uma fonte de 24 volts, aqui uma fonte improvisada. Eu vou medir aqui então os 24 volts. Tem aqui o positivo aqui no amarelo, o negativo no azul. Vamos fazer aqui a medição. Temos aí 23,5 volts, suficiente para acionar então o sensor. E eu vou fazer o seguinte: a saída desse sinal, como ele é um sensor PNP, eu preciso medir então do negativo, no caso aqui o azul, para o sinal de saída, que é o preto. Eu vou posicionar aqui então, para a gente fazer essa medição. No momento aqui eu tenho 0 volts, e a partir do momento que o sensor detectar algum material, no caso aqui metálico, ele vai atuar e emitir então esse sinal no fio preto. Funcionando aqui, então a gente pode ver aí, ó, sinal de 24 volts saindo, 0 volts, e no momento em que eu aproximo o sensor aqui do material metálico, aqui do alicate, o sensor é acionado e emite então o sinal aí de 24 volts na saída do sensor. Esse sensor ele possui aqui um LED, onde a gente pode ver aqui a atuação, né?
A gente pode visualizar a atuação do sensor e facilita então, inclusive, a manutenção. Eu vou fazer agora então aqui uma simulação com uma carga. Eu vou então conectar uma carga a essa saída para a gente ver então como funciona. Aqui então tem uma carga, um relé aqui de interface, né, um relé acoplador. Esse relé tem uma tensão nominal de 24 volts. Conectei aqui no 0 volts através desse fio azul de um lado aqui da bobina, no caso do relé, e a saída aqui, que é a saída do sinal, esse fio preto, está conectado aqui no outro borne aqui da bobina. Então toda vez que eu acionar, que o sensor for acionado, melhor dizendo, toda vez que o sensor ele for acionado, for detectado algum material metálico, ele vai acionar essa carga. E através dessa carga, por exemplo, aqui eu posso acionar cargas maiores. Por exemplo, um contator, que esse contator ele vai acionar então aí um circuito de força de um motor. Então, essa é uma das aplicações do sensor. A gente vai ver como funciona aqui então. Vou aqui aproximar aqui do material metálico. Aproximando, sensor atuando. Saída do sinal aqui dos 24 volts, como nós medimos aqui. E está acionando então o relé, que é nesse caso aqui a carga. E esse relé, nesse caso aqui, como eu falei, ele vai fazer a interface de cargas maiores, tá certo? Então tá aí, sendo acionado. Toda vez então que detecta um material, aciona o relé e o relé vai acionar então outras cargas. Então tá aí, esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueça aí de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Não se esqueça também de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Grande abraço.